Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Vamos às leituras concluídas no mês de fevereiro, estou um pouquinho atrasada, mas tudo bem. A gente vai falar sobre um monte de livros aqui. No Instagram eu vou de 2 em 2 e no YouTube vocês vão ver tudo de uma vez só. Eu quero começar falando sobre dois que eu achei relativamente pesados, o livro Crocodilo e o livro Flor de Gume. Crocodilo, de Javier A. Contreras, pela Companhia das Letras. Esse é um autor brasileiro, baiano. E esse livro estava na minha lista dos 40 livros de ficção para ler antes dos 40 anos. Conta a história do Pedro, um moço de 20 e poucos anos que se joga de um andar muito alto de um prédio e morre. E o pai dele, que já tem 70 e poucos anos, é um jornalista, vai ser a voz que nós acompanhamos aqui nesse livro. Então a gente vai desde o dia 0, que é o dia do acontecimento mesmo, até o dia 7, para ver como é que esse pai está lidando com a morte do filho, que não é uma morte simples, é uma morte extremamente trágica, né? E eu achei um livro bem escrito, que faz a gente imergir nessa questão do luto muito forte. Esse personagem lida com a morte de um jeito que talvez muitos de nós não lidaríamos, outros talvez sim. E eu achei um livro bem interessante, principalmente nessa estrutura que o autor colocou do dia 0 até o dia 7, porque a gente vai vendo a morte do filho sendo digerida aos poucos. O narrador usa muito a sua memória para falar sobre a infância do filho, sobre como ele conheceu a esposa, como é que eles estão agora. Então tem muito também essa relação entre passado e presente. É um livro muito interessante. E eu também li em fevereiro Flor de Gume, de Monique Malcher, uma autora de Santarém, do interior do Pará, da editora Pollen. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem partes do livro que são impressas em verde escuro. A autora também é artista, então ela faz colagens. No início de cada parte do livro a gente tem essa coisa mais artística. E esse livro traz 40 contos, quase 40 contos, eu acho que não chegam a ser 40. Então todos são bem curtinhos. A grande maioria fala sobre mulheres e meninas e violências diversas, principalmente violência doméstica. Então tem muito essa relação que tem no título também, Flor e Gume. A flor delicada, lembrando um pouco essa questão da feminilidade, o gume agressivo, né? Ela usa várias metáforas, ela fala o tempo todo de pedras e lágrimas também, trazendo essa dureza e sensibilidade. Fala muito de morte, de sonho. E eu achei que muitas vezes o tom dela parece uma confissão ou talvez uma sessão de terapia, sabe? E por isso o livro ficou muito melancólico na minha leitura. Não é o tipo de livro que eu mais gosto de ler. É muito bem feito, muito bem escrito, mas não é o que eu estou querendo neste momento. Enfim, valeu a pena lê-lo, mas eu não gostaria de relê-lo por agora. E agora eu quero apresentar para vocês 2 livros de autores indígenas, um indígena brasileiro e um indígena da Nova Zelândia. O livro indígena brasileiro chama-se A Boca da Noite, de Cristino Wapichana, pela Zit Editora, com ilustrações de Graça Lima. Eu li esse livro no Kindle, pelo Kindle Unlimited, eu consegui pegar emprestado. Aliás, os 2 livros que eu vou mencionar estavam disponíveis no Kindle Unlimited. E esse é bem curtinho, ele tem 44 páginas, tem uma pegada um pouco mais infantil. O autor é de Roraima, além de escritor, ele também é cineasta, músico, então ele é um artista múltiplo aí. E o narrador do livro é um menino chamado Kupai, que vai junto com seu irmão para uma espécie de um mirante, que é um lugar proibido porque é muito alto, é meio perigoso, mas os 2 vão para lá assistir o pôr do sol. Só que ele conta isso, que ele fica muito impressionado porque pela primeira vez ele vê o sol alaranjado mergulhando no rio para se banhar. E aí quando ele conta isso para os pais, o pai dele conta uma história sobre a boca da noite. E o menino fica muito impressionado também com essa visão da noite ter uma boca. Então será que a noite tem um rosto, tem um corpo? Ele fica pirando nessas ideias. E é um livro muito legal, assim, eu gostei da história, eu gostei das ilustrações, da graça. A gente consegue vislumbrar várias coisas sobre a educação daquele povo Wapixana, sobre a cosmogonia deles. Fala bastante da importância da oralidade, da proximidade com a natureza, que é típico de vários povos indígenas, da importância dos sonhos, né?
Eu só achei que a versão para Kindle não ficou boa, porque a letra ficou muito pequena, e com certeza as ilustrações também perderam bastante por não ter cor. Então eu acho que esse livro na versão física seria uma ótima pedida. No Kindle foi um pouco menos impactante. E a segunda leitura indígena que eu fiz em fevereiro foi Encantadora de Baleias, de Wichi Irimaira, por Barani Editora. Tradução de Roberto Catani e de Kátia Maria Bortoluzzi. Também peguei no Kindle Unlimited, como eu já disse. E o autor é Maori, da Nova Zelândia. Tem um nome mais específico lá dos vários povos Maori, mas eu não vou me atrever a tentar pronunciar aqui. Esse livro ele foi primeiro publicado em 1987 e, se eu não me engano, tem uma versão em filme. Eles adaptaram para filme. Mas basicamente é a história de uma família Maori que vive lá seus valores tradicionais e nasce uma bebezinha chamada Kahu. E a Kahu é a primogênita entre os bisnetos daquela família. E ela ama o bisavô dela, só que o bisavô a rejeita porque ela é menina. E naquela cultura, os meninos é que herdam os poderes sociais ali daquela comunidade. Então a história toda vai girar em torno disso. A grande sacada é que essa menina, ela é a herdeira direta de um antepassado lendário que eles têm, que era um cavalgador de baleias. Então ela tem esse poder relacionado ao mar, aos seres marinhos, baleias, golfinhos, e que o bisavô inicialmente não percebe. Então, de novo, é um livro que a gente consegue entrever a cosmogonia de alguns povos maori. A gente consegue ver outras coisas um pouco mais sutis que atravessam ali a narrativa, por exemplo, a migração para cidades grandes ou para outros países, a luta por terras desses povos, que é um ponto em comum que existe entre vários povos indígenas de vários continentes. E eu achei muito legal como o autor conseguiu fazer essa mescla entre a visão tradicional dos povos maori, bem patriarcal, com uma certa atualização em relação à forma que as mulheres são acolhidas nas comunidades, ou deveriam ser, pelo menos, relacionadas a questões de poder, de resistência. Tem personagens femininas fortes aí na história. E no pós-fácil, o autor conta que ele criou essa história porque as duas filhas dele ficavam meio incomodadas quando eram crianças de ver nos desenhos da Disney e tal somente heróis homens. As mulheres eram muito frágeis. Então ele resolveu criar uma história com esse pano de fundo do povo dele, com mulheres muito fortes, e eu achei que ficou uma história bem bacana. Vamos aos meus dois favoritos do mês, O Crime do Bom Nazista e Na Sala dos Espelhos. O Crime do Bom Nazista é um livro que venceu o Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. É do autor Samir Machado de Machado, publicado pela Todavia. É um livro que é uma homenagem ao gênero policial mais clássico. Então, principalmente livros da Agatha Christie e do Sherlock Holmes, mas eu acho que me lembrou mais Agatha Christie aqui. O Samir Machado de Machado fez essa quase uma caricatura dos livros policiais que eu adoro. Eu amei essa leitura. Esse foi o livro para o piquenique literário de fevereiro, e a maioria das pessoas lá achou meio sem graça. Eu amei de verdade. O pano de fundo dessa história é a ascensão do nazismo. Ele se passa em 1933, dentro de um Zeppelin que está vindo da Alemanha para o Brasil. Aporta em... eu não sei se é assim que se fala, mas enfim. Ele pousa em Recife para reabastecer e tudo, e depois vai para o Rio de Janeiro. E a gente acompanha a história de Recife para o Rio de Janeiro, com todos os clichês de história policial que existem. Vai ter uma morte naquele lugar fechado, então o suspeito, ou melhor, o culpado está ali, né? Vai ter investigação, o detetive é um policial nazista, e ele vai interrogar ali os principais suspeitos, todos têm uma possibilidade de acessar a arma, e eu gostei muito da resolução, assim, eu achei o Samir foi sagaz. Eu acho que ele é um autor sagaz, ele é um autor criativo, e eu gostei muito dessa leitura. Serviu para desanuviar minha cabeça, que era o que eu estava querendo nesse momento. E esse aqui também um dos favoritos do ano, Na Sala dos Espelhos, de Liv Stromquist, pela Quadrinhos na Cia, com tradução do sueco de Kristin Lee Garrubo.
Esse, então, é um livro de quadrinhos, todo coloridinho. A autora é sueca e é socióloga. E os quadrinhos dela são muito cabeçudos, assim, são muito intelectuais. E eles são de não ficção. Olha só que interessante. Nesse quadrinho, ela vai fazer uma viagem pelas ideias de autoimagem que nós temos e como hoje em dia a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos, vemos o nosso corpo, está sempre mediada pelas redes sociais. E para falar sobre isso, ela retoma vários pensadores antigos, para mostrar como é que principalmente a mulher foi colocada em lugares de submissão, em que o seu corpo é sempre questionado, é sempre julgado. É um livro sensacional, eu amei. Já li um outro da autora, acho que foi A Origem do Mundo, e eu quero agora a Rosa Vermelha Desabrocha, que também é dela. Só para vocês saberem aqui, o subtítulo é Autoimagem em Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. Um subtítulo gigante. Mas muito bom, quem se interessa aí pelo tema da autoimagem, do corpo, das redes sociais, da juventude, da beleza, vale a pena dar uma olhadinha nesse quadrinho. E agora 2 livros que eu tinha muita expectativa e que não chegaram no ponto que eu gostaria. A Insustentável Leveza do Ser e a entrevista da Susan Sontag para a revista Rolling Stone. A entrevista eu peguei meio de surpresa, assim, eu não estava planejando ler por agora, mas foi uma leitura rápida, é um diálogo, né, então foi bem tranquilo de ler, mas não me impactou muito, assim, eu sei que tem ideias bacanas, a Susan Sontag é uma pensadora super importante, ela é estadunidense, é multiartista também, ó, escritora, cineasta, crítica de arte e ativista dos direitos humanos. E ela conversou com esse repórter da Rolling Stone. São 2 entrevistas que formam uma só. E é isso, assim, eu não tenho muito o que falar. Ela fala aqui sobre doenças, ela teve câncer de mama e isso influenciou bastante nos escritos dela, nos ensaios. Fala sobre identidade, fala sobre o período. Essas entrevistas foram dadas no final dos anos 1970. Tem bastantes reflexões aqui, só não me pegou muito. Por falar em não me pegar muito, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, pela Companhia de Bolso, com tradução de Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. Aliás, esqueci de falar a tradução da Susan Sontag, que é pela Editora Autêntica. Tradução de Rogério Bettoni. Mas voltando ao Milan Kundera. Esse também era um dos 40 livros de ficção para ler antes dos 40. E, ai gente, eu tinha tantas expectativas para esse livro. Muita gente tinha me falado muito bem dele, como um livro filosófico, que trazia muitas reflexões. E eu achei um livro tão morno, tão sem gracinha, pelo enredo que eu digo, tá? Eu gostei da escrita, mas eu não gostei nada, nem dos personagens, nem da história. Então foi meio sacrificante ler, assim, eu fui empurrando com a barriga. As partes que falaram mais de política, da ocupação soviética ali na República Tcheca, né, no que hoje é a República Tcheca, eu gostei mais. Mas a história dos personagens eu não estava nem um pouco interessada. Achei que é um livro que muito mais quer parecer filosófico do que é filosófico. Tem uma passagem aqui no comecinho, eu não marquei, mas se eu não me engano, o autor cita Parmênides, e na verdade a ideia que ele está falando é do Heráclito. Então, assim, infelizmente não funcionou para mim. Eu conversei com um amigo meu, Rafa, e perguntei o que ele achava desse livro. Ele disse que ele acha que é um daqueles livros que são muito espetaculares quando você lê numa determinada idade ou numa determinada época da sua vida, sabe? Talvez que nem o Apanhador no Campo de Centeio, que o pessoal fala que se você lê adolescente é um negócio, assim. Outro que pra mim acontece isso é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Eu acho o Feliz Ano Velho médio, mas eu li depois de adulta e eu sei que quem leu adolescente amou. Então pode ser que seja mais ou menos isso, não sei. Me conte aí nos comentários quando você leu esse livro, se você gostou, se você não gostou. Pelo menos quando eu vim falar deles nos stories do Instagram, bastante gente falou que também não achou tudo isso.
e era algo que eu ainda não tinha ouvido. Eu só ouvi as pessoas falando muito bem desse livro, então fui com as expectativas lá no alto e elas não corresponderam à minha experiência de leitura, infelizmente. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijão. Deixa sempre aí um joinha, um coração, um like e um comentário que me ajuda muito, tá? Beijão, até o próximo.